Fala galera, tudo certo? Então estamos aí para mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Roger. E eu sou a Vitória. A gente morou 2 anos nos Estados Unidos. Hoje a gente está fazendo um vídeo de 6 meses de volta ao Brasil, tá? Então a gente vai contar tudo para vocês, como está sendo essa experiência, o porquê que a gente voltou para o Brasil e qual os próximos passos. Então pessoal, começando do início, né? Onde nós estamos? Então estamos em São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul, Brasil, onde é a nossa cidade, onde a gente foi primeiro, né, para os Estados Unidos. A gente já morava aqui. Então, primeira coisa que a gente vai falar, por que a gente voltou para o Brasil, né? Então, antes de tudo, né, a gente precisa esclarecer, porque, tipo, muita gente fica perguntando, por que vocês voltaram, né, o que vocês estavam pensando, não sei o quê. Só que, na verdade, tem que voltar lá atrás, né, porque desde o princípio a gente nunca foi com a ideia de não retornar, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente queria fazer é fazer esse intercâmbio de 1 ano e retornar ao Brasil, tá? Claro, nesse tempo muita coisa mudou, a gente se estabilizou lá, teve uma vida boa lá, então a gente mudou de ideia, a gente decidiu ficar mais 1 ano, né? Só que mesmo assim o nosso prazo era, vamos ficar mais 1 ano e daí nós retornamos, então no máximo 2 anos. Basicamente foi por isso, né, que o nosso plano inicial era esse. A gente não queria imigrar de fato, né? A gente queria ir lá, ficar essa experiência, melhorar o inglês, viajar bastante, conhecer bastante estados e depois voltar. Sempre foi por esse motivo, nunca foi por nenhum outro dinheiro ou nenhuma outra coisa, sabe? Eu acredito que o nosso objetivo principal foi viver essa experiência mesmo, né? Não era ir trabalhar para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro por algum motivo. A gente queria realmente viver essa experiência de morar fora do Brasil, conhecer os Estados Unidos, conhecer lugares lá, que a gente conseguiu viajar bastante. Então, por esse motivo que, não só esse, obviamente, vários motivos ao longo do caminho nos fizeram voltar, né? Mas a nossa ideia de ir era essa. Então, pessoal, basicamente é isso, porque que a gente voltou, né? Obviamente que lá a gente tem uma ideia do que é voltar e aqui chegando a gente tem outra ideia, então é isso que a gente quer falar também. Então, a gente semana passada fez 6 meses que a gente voltou. Então a gente quer falar quais foram nossas percepções, o que a gente sentiu, né, o que a gente está sentindo, né, aqui no Brasil. E para falar a verdade, quando eu pisei no aeroporto de São Paulo, eu já me arrependi. A gente disse que ia ter que tomar cuidado com as palavras aqui Não, nesse vídeo. Tô brincando, foi só aqui em Porto Alegre que eu me arrependi. Não, mas uma coisa que eu queria pontuar também é que assim que a gente chegou, uma coisa que nos incomodou bastante é que todas as pessoas que nos viam na rua perguntavam: e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar? Vocês vão ficar? O que vocês vão fazer da vida? E fazia, tipo, 2 dias que a gente tava aqui, a gente não tinha nem visto todo mundo ainda da nossa família ou amigos, e as pessoas já estavam nos questionando o que a gente ia fazer da vida. Tipo, isso a gente não tava mais acostumado, né, com as pessoas ter essa cara de pau de ficar te perguntando o que tu vai fazer da tua vida, sendo que, tipo, algum dia a gente perguntou da tua vida, tipo, o que tu vai fazer pessoalmente da tua vida? Não. Então, tipo assim, na rua tu me encontrava e me perguntar isso. Não faz sentido, né? Mas enfim, é uma das coisas que a gente notou no início. Mas assim, pessoal, falando do país em si, né? Uma coisa que eu achei um ponto positivo foi a infraestrutura. Eu acho que melhorou um pouco, assim. Do que eu vi, né? Eu não vi muito aqui no Brasil, né? Mas isso que eu vi, eu achei que as estradas, assim, melhorou um pouco, assim. Mas questão de mercado, assim, tá bem ruim. Isso tá apavorante. Tá bem, assim, tá surreal. O dinheiro aqui, tipo assim, não importa o que tu faça, não é o suficiente. Tipo, o dinheiro aqui não é o suficiente, nunca. A não ser que tu esteja um emprego muito bom, que tu ganhe, assim, tranquilamente mais de 10 mil reais. Aí tu vai ter realmente uma tranquilidade, né? Ou que tu seja herdeiro. É claro que as pessoas que moram aqui já sabem disso, né? O quanto as coisas estão caras, o mercado tá caro. Mas eu acho que pelo fato da gente ter saído, vivido 2 anos fora e, enfim, muda muita coisa. Então, por mais que as pessoas que estão aqui saibam disso, acho que para quem sai e volta, o choque é muito maior, é muito grande. A gente fica se questionando de tudo, assim, e um parêntese que a gente não quer, obviamente a gente não quer levar esse vídeo para um lado político, né? A gente não quer falar, tipo, ai, tá caro por tal e tal motivo político. Isso com certeza não, sempre esteve caro.
Mas eu acho que quando a gente sai e volta, a gente percebe isso muito mais claramente, né? E parece que as pessoas estão meio que numa bolha, assim, também. É difícil de Exatamente, explicar. porque eles não reclamam mais, porque, tipo, não, de fato não adianta, eles não tem muito o que fazer, na verdade, entendeu? Então não adianta eles ficar reclamando o tempo inteiro. Então eles meio que se acostumam a tu ir no mercado e pagar R$ 80 num fardo de cerveja, com 12 cervejas, né? Entendeu? Então são coisas que não tem como se acostumar, né? Mas enfim, o cara acaba se acostumando. Então, pessoal, também não querendo, a gente não queria ser essa pessoa que chega aqui e fica comparando, né? Ah, lá era melhor, lá era isso, lá era aquilo, mas às vezes sem querer a gente acaba comparando, né? Sempre Tipo, uma sem coisa querer. ou outra, assim, né? Alguma coisa no mercado que tu não encontra. Querendo também que a cidade que a gente tá é uma cidade pequena, né? Mas nem por isso, é mais porque lá tinha coisas que a gente acabou gostando e aqui a gente não encontra. E vice-versa, né? Então lá também a gente ficava comparando coisas que aqui a gente achava no mercado, ou enfim, alguma coisa assim, e lá a gente não encontrava, né? Uma coisa que a gente percebeu muito também é que aqui, se tu tem um trabalho simples, é quase impossível de tu conseguir pagar tuas contas. Todas as contas do mês, não tem como. Lá, nós trabalhávamos com coisas muito comuns, nada glamouroso, e a gente conseguia pagar nossas contas em dia, a gente conseguia viajar, guardar dinheiro, a gente conseguiu comprar o nosso carro e quitar ele em 1 ano. Então, assim, isso é muito diferente, muito diferente. O dinheiro rende, o dinheiro vale, e aqui, se tu tem um trabalho assim, o mesmo trabalho que a gente trabalhava lá, tu não consegue pagar tuas contas, infelizmente. Tu tem que estar escolhendo o boleto que tu vai pagar, tu tem que estar fazendo milagre para conseguir botar comida na mesa. Isso é muito triste, né? Muito preocupante, porque não tem o que fazer. E falando assim também um pouquinho também as percepções, né? Tipo assim, ao mesmo tempo parece que muita coisa mudou, ao contrário parece que não, parece que tipo as pessoas estagnaram assim e continuaram na mesma desde que a gente saiu, entendeu? Então só foram absorvidas assim pela rotina e estão tocando a vida, sabe? Sem muito, não vou dizer plano, mas tipo, não sei, Sobrevivendo a cada dia. tipo sobrevivendo, vivendo a rotina, e é isso, vivendo um dia de cada vez, assim, sabe? Uma coisa que foi difícil também quando a gente chegou, que eu e o Roger sentimos, e vendo vídeos na internet de pessoas que moraram fora e voltaram, a gente percebe que quase todo mundo sente essa estranheza de tu voltar pra tua casa, pra tua família, pros teus amigos, e tu não se sentir mais em casa, tu não sente, tu sente uma certa estranheza, tu sente um distanciamento, eu não sei, é um sentimento que é difícil até de explicar, né? Eu acredito que só quem viveu isso consegue entender como que é. A gente quer voltar para ficar com a família, com os amigos, mas cada um tem a sua rotina, ninguém vai parar a sua vida para ficar com a gente, né? Então, nós mudamos e é difícil que as pessoas que nos conheceram antes entendam, porque nem a gente sabe explicar o que mudou, o que a gente mudou. A gente sabe que nós mudamos, mas a gente não consegue botar em palavras o que foi que a gente mudou. A gente sente que a gente evoluiu, mas daí também parece que tem algumas pessoas que pensam assim, ai, lá vem os dois que se mudaram moraram nos Estados Unidos. Lá vem os americanos. Ah, os americanos, assim, falando como se a gente tivesse, né? Não sei explicar. É que a gente mora numa cidade muito pequena, então, querendo ou não, acho que tem um pouco disso também. Como se a gente fosse os diferentes que se mudaram, que saíram da cidade pequena e voltaram. Eu acho que tem muitas pessoas também que podem pensar assim. Mas o que eu penso, assim, né? Porque pouquíssimas pessoas, para não dizer nenhuma, eu não tô me lembrando agora, mas ninguém, assim, perguntou assim, como que tu tá se sentindo? Ou como que tu se sentiu? Tipo, isso ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Entendeu? Então é mais fácil para as pessoas querer que tu se insira novamente na rotina deles e se tu tiver alguma coisa diferente, eles falar esse tipo de coisa. Tipo, chegou os americanos, não sei o que, ou algo desse tipo, sabe? Então, porque isso é mais fácil para eles do que eles realmente perguntar assim, não, Roger, como tu tá se sentindo, sabe? Vitória, como tu tá se sentindo? Acho que eu não quero errar, tá? Mas eu acho que
Eu acho que ninguém me Se perguntou. uma, talvez duas pessoas me perguntaram, no máximo, tá? De todos. E assim, eu me sinto assim mais conectado com pessoas que não estão mais aqui no Brasil. É verdade. Pessoas assim que estão, sei lá, estão na estrada, estão viajando, estão morando em outro lugar. Eu me sinto um pouco mais conectado agora porque a gente se entende, digamos assim, né? Desculpe, passou um Fuca aí. Por mais que tenha sido a nossa escolha voltar, é difícil se acostumar, é difícil se readaptar a uma coisa que tu se sente que não se encaixa mais. Então, assim, uma coisa que eu penso muito é que quando a gente sai do nosso país, nós estamos lá e a gente sente falta daqui, das pessoas, da comida, enfim, nós sentimos falta daqui. E quando a gente tá aqui, a gente sente falta do que a gente viveu lá. Então, eu sinto que depois que tu sai, que tu tem essa experiência, tu nunca mais se sente 100% feliz num lugar. Porque aqui tu sente falta de lá e lá tu sente falta daqui. É bem isso. Ah, mas isso é normal, né? Tipo assim, alguém falou, né? Depois que tu sai uma vez de casa, né? Tu vira cidadão do mundo, né? Tu nunca mais se adapta, né? Então, pessoal, agora continuando um pouquinho, a gente vai falar o que a gente tá pensando em fazer nos próximos passos, né? Da nossa vida. Então, definitivamente o Brasil não é uma opção agora, né? Não é uma opção ficar aqui. A gente não veio com essa ideia de ficar aqui, na verdade. Então a gente está vendo ainda o que a gente vai fazer. A gente tem algumas opções. O plano A provavelmente não vai rolar agora, né, amor? Infelizmente E então a gente vai pro plano B, tá? E se o plano B não der certo, a gente não tem um plano C, mas é isso. Na verdade, não adianta, as pessoas nos perguntam o que a gente vai fazer, mas a verdade é que nem a gente sabe o que a gente vai fazer, porque é tudo difícil, é tudo complicado, é tudo burocrático, requer dinheiro, requer conhecer as leis do lugar que tu quer ir, conhecer como que tu pode fazer para ir para lá de uma forma legal, porque a gente sempre se preocupou muito com isso, de não ficar em nenhum lugar ilegalmente. Então, é isso, assim, a gente escolheu voltar, mas quando a gente voltou, a gente já sabia, antes de chegar aqui, a gente já sabia que a nossa ideia não era ficar. A gente só não sabia ainda o que a gente ia fazer. Então, estamos no caminho de tentar descobrir. Estamos buscando aí, todo dia, assim, pesquisando coisa, falando com pessoas, enfim, né? A gente tá 6 meses aqui, mas eu fiquei praticamente esse tempo todo fazendo alguma coisa, me movimentando, né? Pra ver o que acontece nos próximos passos, né? A gente ficou em movimento para tentar sair, mas a gente sente que a nossa vida aqui ficou estagnada, né? Totalmente, né? Mas que, tipo, basicamente ficou muito estagnada, assim, dá até não vou dizer depressão, mas às vezes tá. E daí a todo momento, literalmente, todo momento alguém pergunta, e agora? O que vocês vão fazer? Tipo, sério? Vou dizer que não tem um dia que alguém não pergunte. Aí, tipo, o cara fica assim, ó, ai, minha filha, se nem eu sei, tu quer que eu te diga o quê? Verdade. Mas é isso, todo mundo quer saber, a gente entende também esse lado, né? Mas acho que é isso então, pessoal. No próximo vídeo, provavelmente a gente já vai ter uma ideia concreta do que a gente vai fazer. E é isso, pessoal. A gente só quis fazer esse vídeo aí que fazia bastante tempo que eu não postava nada aí, desde da última viagem. Aparecido um feedback de como a gente está se sentindo de volta ao Brasil. Pra também, isso talvez ajude outras pessoas que talvez estão pensando em voltar ou, né, eu sei que alguma pessoa vai ser ajudada com esse vídeo, entendeu? Eu gostaria que alguém fizesse um vídeo assim pra mim ver também esse outro lado, né? Então por isso que a gente fez. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem de olho aí para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante para mim. Deixar o like. E também me acompanhar lá na rede social vizinha que eu vou deixar aqui embaixo. Até o próximo vídeo.